Eu queria fazer uma pergunta que eu vi muita gente, na verdade, mandando. E assim, uma pergunta mais branda, depois a gente fala de hormônios e tal, mas muita gente mandou mensagem quando a gente falou, pô, pergunta de creatina, tem que tomar creatina, não tem que tomar creatina. Quando eu tô treinando, eu tomo creatina. Quando eu paro de treinar, eu não posso tomar, tem que ciclar. Tem gente que pergunta, tem que ciclar creatina e tal. Explica pra galera o que, A que é creatina. creatina. Bom, como o metabólito para excretar a creatina, quando você toma ela, é a creatinina, que é um subproduto do músculo. Tomar creatina aumenta a creatinina. E por ser produzida numa dose constante a creatinina, então geralmente a gente usa para marcador de função renal. Então, porque eu estou sempre produzindo uma taxa constante, se der algum problema no rim, eu vou acumular essa proteína no sangue. Entendi. E eu vou saber que o rim não está funcionando direito. Acontece que quando eu estou tomando creatina, ela sobe por causa da suplementação, e não porque eu estou com um problema renal. Uhum. E isso já teve vários artigos mostrando, até com marcação radioativa, para você enxergar de fato que é o suplemento que está saindo na urina de forma íntegra. Ele foi lá, entrou na célula, fez a função dele, foi embora, e que não é uma deficiência renal. Então, tanto ureia quanto creatinina não são bons marcadores renais para quem treina e para quem suplementa. Porque quem treina geralmente já vai ter uma dieta hipercalórica com muita proteína, então uma dieta hiperproteica, e por causa disso eu já vou produzir mais ácido úrico, mais ureia como metabólito, e eu vou alterar a minha excreção de ureia por causa da dieta. Entendi. Então são marcadores que para pessoas comuns a gente vai olhar o valor de referência, mas para quem treina eu vou usar outro marcador, né? Então, para ser mais específico para a função renal, para quem usa creatina, para quem tem uma dieta hiperproteica, é melhor usar a cistatina C. É um outro exame que aí eu não vou ter interferência da dieta nem da suplementação, e aí eu consigo saber se de fato o rim está funcionando normal ou não. Então não dá para se assustar porque o cara aumentou a creatinina se ele está tomando suplemento. Entendi, interessante. Qual seria o exame? Então, assim... Cistatina C. E é que eu não vejo muito médico... Aliás, tem muito médico que não sabe ver um exame desse. Às vezes até de um cara que treina, ele vê creatinina alta e fala, pô, tá com vários problemas. É porque é uma coisa muito do mundo da medicina do esporte, né? E às vezes nem o médico do esporte vai ter essa sacada. Porque muitos programas de residência são focados em reabilitação. Então, medicina do esporte é assim, o cara se lesionou e eu preciso recuperar ele para voltar pro jogo, né? Então, se não tem um enfoque mais no atleta de performance em outros esportes, por exemplo, fisiculturismo, o cara acaba não aprendendo esse tipo de coisa. Entendi. Ô Kaminsky, e agora a parada mais inversa, um exemplo, o cara ele não treina e aí ele fez o exame, a creatina deu alteração. Pode ser alguma coisa. Aí o cara fala assim, não, mas deu uma pequena alteração e eu vou suplementar com a creatina. Então não aconselha, né? Primeiro tem que ver direitinho. Porque acontece essa galera hoje, né? E assim, deu alguma alteração, o coisa mais baratinho, mais fácil do cara fazer é um parcial de urina, que ele vai fazer xixi no copinho e levar pro laboratório, custa R$15, R$20 um exame desse. E ali eu já vou conseguir ver muita coisa. Eu já vejo se tá escapando proteína na urina, eu já vejo se tá tendo célula, se tá tendo bactéria, outras coisas. Então, é interessante fazer um exame desse complementar. Eu sempre vou pedir exame para alguém, eu já peço um exame de urina junto, para já tirar dúvida caso o exame venha alterado. Entendi. É bom ressaltar isso, né? Porque às vezes o cara, tipo, vou começar atividade física, fez exame, deu uma pequena alteração, o cara fala, não, pode ter sido excesso que eu comecei a treinar na primeira semana, e não é nada disso. O cara já tá com uma pequena, né? Alguma alteração ali, né? Um sinal, e, né, já tá querendo suplementar. Então não é viável, né? Primeiro faz os exames. Posso só puxar um negócio? Pode, meu irmão. Puxando nesse negócio que você falou de exames e tal, e a medicina do esporte, como é que você entrou pra esse mundo? Eu me lembro que uma vez você contou uma história numa aula que eu tava muito engraçada do Pacholok. Essa mesmo. Conta aí então como é que você entrou nesse mundo de saber, tipo, do esporte mesmo, assim. O Pacholok, ele é da minha igreja. Você é farmacêutico? Sou farmacêutico. Tá. Então eu vi o Pacholok algumas vezes na igreja, e aí um dia eu fui treinar, ele tava na minha academia. E a gente treinava, na época, eu treinava nessa academia, ele treinava onde ele dava aula, ele dava aula numa academia mais de playboy, para ele poder cobrar melhor, mas quando ele tinha alguma janela, assim, queria treinar pesado, ele ia na minha academia, que era uma academia mais raiz, assim.
Na época tinha halter até 60, coisa que nenhuma academia tinha. Aqueles halter que você botava na coxa era desse tamanho, assim, né? Um halter era um monte de Ficava preso no anilhinha de elástico, 5, assim. É. Os caras botam preso no elástico. Era desse jeito. E aí, a gente começou a treinar junto, marcar de treinar junto nessa academia. E daí um dia eu fui viajar com ele pra campeonato, ele já competia e tal. Aí um dia eu perguntei pra ele, falei, cara, qual que foi a última vez que você fez exame? Ah, não lembro, não sei. Falei, pô, lá no meu mestrado tem um laboratório escola, fazendo na federal, e é de graça fazer exame. Então fazer o seguinte, eu vou na tua casa, tirar teu sangue, levar pro laboratório, analisar e daí eu te dou o resultado. Aí eu fui, fiz esse procedimento e era tudo bem enjambrado, assim, né? Tipo, o garrote era a mulher dele segurando o braço dele, eu puxando com a seringa, aí eu ia trocar de seringa, às vezes espirrava um sangue no sofá, aí a Ju ficava louca comigo. Ela deve ter adorado, né? Ela deve Não, teve que virar tudo as almofadas, porque tava tudo espirrado de Pô, sangue. chama mais seu amigo aí, ele vai adorar. E aí, levei, fiz análise, daí o professor que cuidava do laboratório falou, deu algum erro na amostra, vamos ter que repetir, porque o colesterol dele tinha dado HDL 4. Cara, Aí eu peguei e falei pra ele, falei, cara, deu errado aí, teu HDL deu 4. Quanto que é o normal? Eu falei, o mínimo é 40, né? Aí eu falei, não, mas vamos repetir, porque não existe isso. Aí repeti, deu 3. Aí ele falou, ih, vai zerar. caramba. Aí ele mano. falou, o que isso quer dizer? Eu falei, que você vai morrer. Teoricamente ele devia estar morto, de acordo com esse exame. Ele falou, não, você vai morrer. Aí ele falou, tá, eu vou competir dia tal no brasileiro. Ele tava em preparação, porque na época tinha que fazer estreantes, estadual, e aí ele tava do estadual pro brasileiro. Tinha que pegar vaga, né? Falou, não, eu tenho vaga pro brasileiro. Deu. Acabei de falar pro cara que ele vai morrer e ele cagou pra isso. Tipo, eu vou competir dia tal. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte. Não precisa parar a tua preparação, mas vou fazer uns manipulados pra você, e aí você toma, e aí ele tomou lá 1 mês e meio, competiu. Logo após a competição, que é o pior cenário possível do atleta, Uhum. os exames dele estavam quase normal. O HDL já estava em 30, os outros exames tinham normalizado. Deu mais 1 mês, deu 40 o HDL dele. Aí pronto, ele começou a falar pra todo mundo, tipo, o Kaminski faz uns negócios aí que dá pra gente tomar mais bomba, ele falou. Ô, louco. Tipo, o cara não pensou que dá pra eu viver mais. Né? Não, dá pra tomar mais bomba. E daí, foi engraçado, porque assim, a primeira vez que eu dei uns conselhos pra ele, eu falei, acho que você devia fazer isso dele. O que esse frango tá me dando dica, né? Daí ele pergunta, o que você faz? Eu falei, não, eu sou farmacêutico, bioquímico, mestre, tô fazendo doutorado dele. Ah, beleza, então eu vou fazer. A bruxaria comigo. Foi daí que veio aquele... Puta, uma vez você falou um negócio muito engraçado. Aquele curso, Como Ficar Monstrão Sem Morrer. Isso. Foi daí que... Foi daí que surgiu. Eu falei, cara, eu vou começar a ensinar isso. Porque na época, né, você viveu isso, se o cara usasse hormônio e fosse em qualquer médico, Ah, ele era chutado do consultório, ia Sim. falar, sai daqui, É. não vou te ajudar. Então não tinha muito... Era um mundo muito obscuro, que ninguém ajudava, o cara não tinha pra quem recorrer, pedir ajuda, ninguém tratava, era tipo um viciado, um cracudo, né? é. Era isso. Então, eu comecei a dar curso pra tentar ensinar a galera, coisas básicas. O que dá pra fazer pra melhorar o perfil lipídico do cara? Quais são hormônios mais tóxicos pro fígado? Quais não são? Entendi. Que exames eu vou pedir? Como é que eu interpreto? Eu comecei a dar aula disso pra tentar conscientizar, assim, e eu cheguei ao entendimento que a minha missão de vida é reduzir a morte no fisiculturismo. É isso que eu vivo pra Animal. isso. Animal. Então, desde então, eu comecei a tentar educar mais as pessoas. Puta, que legal. Isso que ele falou é bacana porque na época do começo dos anos 2000, 2006, a galera da Elite ia pra Miami pra fazer reposição hormonal. Então, eu falo aqui, não jogo na mesa, não tem essa. O Carlão da Probiótica na época, antes de passar com o Muzi, ele mesmo, né? Ele ia, outros lá da academia, da Companhia Atlética e muitos outros. Que era tipo, o médico do esporte no Brasil era uma coisa tipo que não tava nem surgindo, nem... O sonho do médico do esporte geralmente é trabalhar para um clube de futebol. Era isso. É, porque daí o cara não... E aí ele vai pegar o cara, tá com uma luxação, Sim. tá com uma contratura, ele vai tratar esse tipo de coisa pro cara voltar a jogar. Uhum. O cara não... Ó, pra você ter ideia, eu fui convidado pelo dono de um hospital que tá montando um programa de residência em medicina do esporte.
o dono me chamou Puta, que legal. pra conversar com o coordenador pra eu dar aula lá. Puta, que da hora, mano. Aí eu cheguei lá, o cara falou, do que você dá aula? Eu falei, de farmacologia hormonal. Dele, eu sou contra. O coordenador. Ah, mentira. Aí tava assim, o dono... Eu tava achando que era uma história. Não, tá lá Vai. o dono do hospital, que queria que eu trabalhasse, e o coordenador falando que os médicos não deveriam aprender isso. Que ele era contra ensinar hormônio. Eu falei, tá bom, você não quer, mas eu acho assim, vai chegar no teu consultório, dos teus alunos, um monte de gente que usa hormônio pra melhorar o desempenho no esporte, e você não sabe nem o nome dos hormônios. O cara vai falar boldenona, oxandrolona, nandrolona, e você vai ficar boiando, porque você não sabe o que é. Ele, mas eu acho que não tem que aprender mesmo. Eu falei, então tá bom. Isso é 2024? Cara, isso é muito louco, né? O cara ele quer continuar no analfabetismo funcional, assim, E é um negócio que... Pô, mano, todo mundo fala disso hoje em dia. Não tem como o cara não... Não, e é vergonhoso, porque aí o cara... Um moleque de 14, 15 anos assiste um monte de vídeo no YouTube, confronta esse médico, que tem um título de especialista no esporte, e aí ele fala, cara, não vou mais procurar médico. Então ele acaba generalizando que nenhum entende nada. Isso é horrível pra medicina, porque aí o médico ele se torna uma coisa obsoleta. O cara prefere ir no chat GPT fazer pergunta do que procurar ajuda profissional. Exatamente. E assim, é o que você falou, se torna vergonhoso, porque o cara, querendo ou não, no YouTube tem muita coisa boa. Só coisa sua assim, o cara senta na frente de um médico, ele às vezes sabe mais do que o médico sobre hormônio, cara. Tipo assim, não tô falando que que o médico não sabe, mas... Não, mas exatamente porque o médico não é obrigado a saber, porque não faz parte da grade curricular. Ele não aprendeu esse assunto. Então ele vai saber sobre testosterona, estradiol, os hormônios que o corpo produz. Beleza. Saiu disso, porque aí você pega um médico normal, você vai falar sobre tamoxifena, ele vai falar, tá, mas isso é pra câncer de mama. É verdade. Tipo, é coisa de oncologista, eu não tenho que entender disso. Então é uma coisa muito desconexa pro cara que não entende um pouquinho do fisiculturismo, de preparação de atleta. É uma coisa que tá muito longe, muito distante. E reforçando o que eu falei aqui, hoje mudou um pouco, né, a visão. Porque assim, tem muito médico do esporte, a galera tá fazendo a reposição hormonal, tá mais consciente. Então você chega num cara acima de 60, 50, 60 anos e chega num cara na boa e fala, e aí, esse shape? O cara, não, tem o meu médico me acompanhando. Antigamente os caras não falavam, né? Os caras ficavam tudo encolhido. Não, eu não. Porque, tipo, porque era. Tô me drogando. Todo mundo pensava droga. Tô na dieta. Hoje é dieta. Hoje não. O cara fala, não, realmente, eu tô me cuidando. Porque a palavra é, eu estou me cuidando, eu faço um TRT. Eu tenho meu médico acompanhando. Mas qual que é o problema? A gente tá vivendo demais. Então, assim, à medida que a expectativa de vida aumenta, durante quase toda a história da humanidade, a expectativa de vida era 40 anos, 39. Né? Então, por isso que tem o debutante. A mulher tinha que casar com 15. 15 tá velha pra casar. Vão apresentar pra sociedade pra ver se casa. Então, a gente vem de um histórico desse e, de repente, a expectativa de vida dobrou. O cara chega no 80. Parece sarcopenia. O cara chega nos 80 se arrastando de cadeira de roda. Alguém tem que dar banho. Aí você começa a se preocupar. Cara, eu não quero envelhecer desse jeito. Eu quero envelhecer tendo liberdade. E o que dá liberdade na terceira idade? É músculo. Músculo. Cara, é o que eu... Stallone tá aí.